Boa noite. Alguém falando que o ar tá frio aí? Eu tô com calor aqui. Bom, vamos estar começando a mensagem. Hoje, como a gente falou mais cedo, o culto vai ser um pouco mais curto, que a gente vai ter a celebração aí de fim de ano. Tem algumas pessoas que já vão viajar, né? Então, nas semanas anteriores a gente falou sobre, a gente tem começado a falar sobre os montes de Jerusalém, né? Nas duas últimas semanas, sem contar a passada que meu filho pregou, a gente falou sobre o Monte Moriá e sobre o Monte Sião. O Monte Moriá representando justamente a provisão e a manifestação de Deus. E o Monte Sião representando a fortaleza, a habitação e a redenção de Deus. Hoje e na semana que vem, a gente vai falar sobre dois outros montes. Só que esses são montes que, apesar de fazerem parte de Jerusalém, eles ficam fora dos muros de Jerusalém. E hoje a gente vai iniciar com o Gólgota, né? E a gente vai... O Gólgota, na realidade, ele é mencionado apenas 3, ou vamos dizer assim, 4 vezes na Bíblia. Porque 3, porque o nome Gólgota mesmo só aparece 3 vezes na Bíblia. E a outra vez, apesar de não estar se referindo, não estar falando o nome Gólgota, é a outra vez que também se refere, chamando ele simplesmente de caveira. As passagens estão lá, eu não vou ler todas elas, claro, mas você pode anotar. Estão lá em Mateus 27, 33, que diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Também Marcos 15, 22, que diz: levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então, passagens semelhantes. E João 19, 17, que fala: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E outra passagem, que não fala a palavra Gólgota, mas está lá em Lucas 23, 33, é simplesmente chamado caveira. E que, apesar de algumas traduções, usam o termo Calvário. E por causa disso, o Gólgota é chamado muitas vezes do Monte Calvário, né? E a gente vai falar também sobre isso. Na realidade, o nome Calvário na Bíblia não está, né? Porque o que está lá, inclusive, onde está escrito Calvário, onde essa tradução coloca como Calvário, está caveira. A palavra lá em grego é crânion. E que no latim, quando fizeram a Vulgata, é que acabou traduzindo crânio para Calvário, que é a palavra traduzida para o latim. Então, na realidade, não tem lugar na Bíblia que se chama Monte Calvário. Então, a única menção do Calvário na Bíblia é esse, que diz, lá em Lucas 23, 33, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas onde, na realidade, era esse Gólgota? Eu vou chamar aqui Gólgota porque é a palavra no hebraico, ou no aramaico, né? A gente sabe baseado... aliás, eu vou estar usando mais a passagem que é mais completa, é João 19. Vamos lá abrir então João 19. Como a gente viu, todas essas são semelhantes. João 19, eu li justamente o versículo 17... que disse assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos também escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus.
E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Então a gente vê aqui que era um local próximo da cidade. Por quê? Porque a cidade ia até os muros. Então, saindo dos muros, era ainda próximo à cidade. E outra passagem que está lá em Hebreus, pode deixar marcado aí João 19, né? Outra que está lá em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. No versículo 12 diz o seguinte: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, fora da porta, porque Jerusalém é cercado por portas, né? Então, basicamente, tudo que a gente sabe sobre o Gólgota é que ele ficava fora das portas, próximo a Jerusalém, de uma forma bastante visível, provavelmente próximo a um dos portões, provavelmente próximo a uma das portas. Mas a localidade exata não se tem certeza de onde é, né? Se tem duas possibilidades pela tradição. Uma é onde fica lá, que é o local mais antigo, que é onde está localizada a igreja do Santo Sepulcro, né? E lá nesse local, anteriormente, era um templo pagão dedicado à deusa Vênus, mas ele foi removido por Constantino e que acabou criando por ver que era um lugar sagrado, e a tradição identifica o local onde está o Santo Sepulcro como o local do Gólgota, né? Só que tem muitos estudiosos que contestam essa identificação, né? E tem, em 1849, teve um outro local que ele fica situado aproximadamente 230 metros a nordeste da Porta de Damasco, chamado Calvário de Gordon. E esse local foi sugerido por quê? Porque ele tem uma semelhança justamente de uma caveira, né? Então, por causa disso, entende-se, segundo essa descoberta, que se trata desse lugar. Outros falam que não, esse lugar realmente tem semelhanças, mas a verdade é que não se sabe o lugar. Repara que todos esses montes que a gente falou, Moriá, se sabe o lugar onde é exato? Não. Lá em Gênesis 22, que a gente viu sobre o sacrifício, chamado sacrifício de Isaac, era uma cadeia montanhosa em que depois acabou se dando o nome de Moriá, um local onde Davi comprou e onde depois foi feito o templo. Mas onde ocorreu mesmo o sacrifício de Isaac chamado, ninguém sabe ao certo qual é, como é uma cadeia montanhosa, não se sabe exatamente qual era o monte. O Monte Sião também era um local, mas depois acabaram se tornando um outro novo Monte Sião. A mesma coisa com o Gólgota. Por quê? Porque, na realidade, no meu entendimento, isso não é o mais importante. O mais importante é o que representa esses locais e o que aconteceu nesses locais, né? Eu falei, o Monte Moriá representando a manifestação de Deus, a promessa da provisão de Deus, em que ele prometeu que haveria um sacrifício, que ele iria fazer a provisão para um sacrifício. O Monte Sião, onde houve a manifestação de Deus, né? Onde o local prometido para
habitação, e a gente sabe que o próprio Senhor Jesus, ele veio em carne e ele mesmo se tornou tabernáculo entre nós, ele fez habitação entre nós. E o Gólgota, da mesma forma, foi o lugar onde a provisão prometida lá no Monte Moriá se cumpriu, a crucificação. Essa semana eu estava vendo, achei muito interessante, pena que eu não salvei essa imagem. As pessoas veem isso, mas na realidade representa isso. Era uma guirlanda de Natal, né? Mas na realidade o mais importante, aí mostraram do lado a cruz, a coroa de espinhos. Na realidade a pessoa dá tanto valor à guirlanda do Natal, quando na realidade o mais importante não é simplesmente o nascimento de Jesus, mas o que esse nascimento representou, que foi o sofrimento, que tinha um propósito. Não foi simplesmente nascer, não foi simplesmente mostrar um nascimento virginal, não foi simplesmente mostrar o poder de Deus na criação, mas foi verdadeiramente mostrar o amor tremendo dele a ponto de morrer por nós e pagar o preço, e foi no Gólgota. E foi justamente no Gólgota que o diabo foi derrotado. Foi justamente no Gólgota que as acusações contra nós foram presas na cruz, foram condenadas, foram pagas. O preço de condenação que existia sobre nós foi pago por Jesus na cruz por nós. E eu acho que realmente importa exatamente a localização. Não importa. Importa o que ele fez. Que o que ele fez é verdadeiro. Mas a palavra Gólgota é curioso. Vamos lá voltar em João 19, né? João 19, versículo 17 fala então: e levando ele as costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Gólgota, como ele fala aqui hebraico, a palavra no hebraico na realidade é Gugolet, porque Gólgota na realidade seria aramaico, né? Então a palavra Gugolet no hebraico significa homem, cabeça, crânio. E aí o comentário do dicionário fala o seguinte, que essa palavra, em geral, é usada para indicar a contagem de pessoas, normalmente nos censos, né? Sempre que você vê na Bíblia, normalmente nas contagens, né? nos números, né? Tantas pessoas foram contadas as cabeças de, então, aquela cabeça normalmente está falando sobre a contagem de pessoas. Também se refere à fratura do crânio de Abimeleque, do crânio de Jezabel. Então, sempre que tem lá caveira, crânio, tá? É essa palavra, Gólgota. Mas o que eu acho curioso, se eu não me engano, eu já falei isso uma vez aqui no estudo de sexta-feira, quando a gente ainda tinha estudo de sexta-feira, que a palavra caveira no grego, que a gente vê aqui caveira, no versículo 17, que na realidade saiu para o lugar chamado Caveira. Em nenhum lugar, na realidade, você vê que se fala foi para o monte chamado Caveira, para o monte chamado Gólgota, né? Ele fala para o lugar chamado Caveira. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Na realidade, o lugar é topos. É um local, uma localização chamada Caveira. Mas caveira no grego, crânion, como eu falei, significa caveira, crânio. E ele, na realidade, é um diminutivo de keras. Keras significa chifre, que, por sua vez, a raiz original é kar, que significa cabelos da cabeça. Onde eu estou querendo chegar a isso? Cenas do próximo capítulo. Tá? Então, você guarda isso. Tá? Crânio, mas o principal mesmo é que a raiz vem de chifre. E aí eu vou estar procurando entender isso pela visão judaica, né? Porque aqui a gente sabe que foi escrito em grego, os evangelhos, né? Só que ele está sempre ligando
a palavra no hebraico, Gólgota. Mas qual é o significado, o entendimento que está por trás disso? E aí, por que esse nome? Eu já falei, né, que a própria Bíblia esclarece que o Calvário é o lugar onde Cristo foi crucificado. E ninguém sabe ao certo o motivo desse nome, né? Alguns, como eu falei, fala que é chamado de Gólgota, caveira, por causa do formato, né? Como esse Calvário de Gordon fala que é porque tem formato de uma caveira. Outros falam que ele tem esse nome porque lá era um local onde se encontravam muitos crânios. Por quê? Porque as pessoas eram mortas naquele local. Estão todos aqui comigo? Estou sentindo hoje um pouco meio... Acho que o pessoal está doido para a festa, né? Mas eu estou realmente... Presta atenção porque eu vou falar daqui a pouco realmente coisas muito importantes. Então, esse nome era porque lá podia se encontrar crânios. Então, por quê? Porque pessoas eram mortas ali, normalmente pessoas condenadas. Então, era o entendimento disso. E era um local, então, de execuções. Só que ali perto foi justamente onde tinha também o túmulo de José de Arimateia, né? Era um lugar onde pessoas ricas eram também enterradas. Então, se fosse um local de execuções de pessoas condenadas, um local em que só se acumulavam crânios, invalidaria essa posição sobre a proximidade do sepulcro de José e de outras pessoas também ricas, né? Então, eu realmente prefiro crer que está ligado a essa posição do crânio, mas vocês sabem que eu gosto de um pouco de elucubrar um pouco sobre determinadas situações. Então, é onde eu vou agora também começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre aquela questão que eu falei que seria cenas do próximo capítulo. O próprio Calvário, né, que fala um Monte Calvário, ele na realidade era um monte. Apesar de ser chamado de monte, a maioria das pessoas concorda que ele não é um monte na realidade, era mais um outeiro, né, que é na realidade uma pequena elevação. Né? Não chega a ser realmente um monte. E a gente viu, como eu falei, que a palavra vem de caveira e a raiz é chifre. E na realidade no hebraico tem duas palavras para chifre. A primeira a gente conhece que é shofar, que se refere ao chifre do carneiro. Por isso eu, quando vejo esses chifres de antílope, falam que é shofar, eu fico assim realmente preocupado, porque na tradição judaica, shofar é só o chifre de carneiro. Ponto. Os outros chifres de outros animais, que às vezes o chifre de carneiro também era chamado como esse, que é o keren, que é o chifre de diversos animais. E eu quero me ater justamente a essa palavra, keren, que significa chifre no hebraico. Keren, a raiz é karan, que significa brilhar. Só que keren significa não somente chifre, mas também significa raio, mas no sentido de um raio de luz, não desse raio de relâmpago, não. Um raio de luz como se fosse um facho de luz. E também significa monte. Curiosamente, também é traduzido como monte. Então, mas além de ter o significado literal de chifre, figuradamente ele também dá a tradução, o sentido de força, vigor, orgulho. Por quê? Porque justamente através dos chifres que os animais eles brigam pela liderança, né? Eles mostram vigor, normalmente só os mais fortes mesmo que acabam tendo o direito de liderar lá
não sei se pode se falar assim, mas a tribo, né, dos animais. Não sei, a manada, né? De repente cada animal tem um tipo, né? Mas é justamente através do chifre que eles disputavam essa força. E aí tem um comentarista que ele fala o seguinte, que ele fala assim: no Antigo Testamento, o chifre não é apenas uma expressão de força física na ação simbólica dos profetas ou na descrição visionária do poder que dispersou Israel. O chifre é um termo para poder. E aí, se a gente for ver, inclusive no próprio livro de Daniel, se a gente for ver também, principalmente nos livros de últimos tempos, né, de escatologia, que tanto Daniel quanto Apocalipse, ele vai mostrar os chifres como reis, né, mostrando justamente poder, força. Só que cabe a Deus exaltar ou esmagar os chifres. Né? Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Vamos lá ver primeiro Salmo 75. Salmo 75. Salmo 75, no versículo 10, diz o seguinte: quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Onde é que está a palavra chifre aí? Lembra que eu falei para você que figuradamente a palavra chifre, keren, é também força, vigor? É justamente a palavra. Quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Aqui a palavra, no original, é keren, chifre. Quebrarei todos os chifres dos ímpios, mas os chifres dos justos serão exaltados. E eu fico até muito preocupado porque o chifre na cultura ocidental tem outro significado, né? O chifre normalmente é um sinal de vergonha, né? Porque normalmente o chifre está relacionado normalmente com um homem traído, né? Quando na realidade, biblicamente, o chifre, pelo contrário, é um sinal de exaltação, de força, de vigor. E na própria natureza a gente vê isso, né? E tem outra passagem que está lá em Daniel capítulo 8. Então a gente viu aqui no Salmo 75 que Deus tanto quebra como exalta as forças dos ímpios e dos justos, né? Então quebra o ímpio e exalta o justo. Lá em Daniel capítulo 8, depois você pode ler o capítulo todo, capítulo 8 de Daniel, ele fala na realidade de uma visão. Eu não vou falar da visão toda aqui, por interessante que eu falei que hoje a mensagem também ia ser mais curta. Mas, por exemplo, versículo 20. Aí ele já está, na realidade, interpretando a visão. Daniel, capítulo 8, versículo 20. Fala assim: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado levanta-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei. Feroz de semblante, será entendido em adivinhações e se fortalecerá o seu poder, mas pela sua própria força destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, mas e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Né? Então ele está falando aqui sobre a exaltação desse
em nosso entendimento, o anticristo, que vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, ou rei dos reis. Naquele momento ele ainda não tinha tomado como rei, ele era príncipe dos príncipes. Mas sem mão será quebrado, ou seja, o próprio Senhor quebraria esse chifre, né? Então a gente vê de uma forma bem falando do futuro. E é curioso que é uma passagem que tanto fala de uma coisa de uma passagem que aconteceu já na história, que foi a queda, né, da Média, da Pérsia, depois Alexandre vindo, sendo derrubado um império tão rápido, e depois ascenderam 4 no lugar dele. Mas ao mesmo tempo, lá no final, ele está falando sobre o final escatológico mesmo, coisas que ainda vão acontecer. E eu creio isso, que às vezes quando o profeta está anotando as coisas que Deus está falando, às vezes ele vê tudo de uma forma, às vezes Deus mostra tanta coisa que ele não tem um entendimento naquele momento de tudo. Então ele vai escrevendo como Deus vai mostrando, ou como ele consegue captar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que ele representa aqui o chifre, que está ligado à questão da caveira do crânio, né? A força, ao poder, né? O termo Keren também é usado para designar coisas protuberantes como montes. Não é só o chifre, mas ele também representa montes. Por exemplo, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 1, a gente só vai ver o versículo 1. Ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Outeiro é justamente o que eu falei que seria mais ou menos o que o Gólgota é. Mas o que está interessante aqui? Porque justamente essa última frase, o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, ele está fazendo aí um trocadilho com um hebraico. Porque ele fala, o meu amado tem uma vinha no hebraico é kerem, com M no final, com mem no final. E o outeiro, que seria o chifre, é keren, com N. Então só para confundir mesmo, né? Então é quase a mesma palavra, só muda a letrinha final. Em vez de M é N. Mas o que eu estou querendo mostrar é que o Keren, que tanto pode ser chifre, ele também pode significar outras coisas como o próprio outeiro aqui. Frascos também eram feitos de chifre. Quando Samuel foi ordenado lá por Deus a ungir Saul, ele pegou o azeite e colocou no chifre de carneiro, e foi ao encontro de Saul. Mas aí a coisa mais tremenda, e que eu já estou quase acabando, lá no dicionário também fala o seguinte, comentário sobre a palavra Keren: o fulgor do poder divino que se projetava no rosto de Moisés foi apropriadamente descrito como semelhante a chifre. Lembra que eu falei que a palavra Keren vem de Karan, que significa brilhar? E que Keren também significa raio de luz? Pois é, se a gente for ver lá em Êxodo 34... olha o que Êxodo 34 fala. Êxodo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. A palavra Keren aí é resplandecia,
a pele do rosto de Moisés resplandecia. Inclusive tem um pintor, não sei se não me engano é Michelangelo, foi Michelangelo, que chegou a pintar Moisés com 2 chifres pequenininhos, né? Por quê? Porque ele estava mostrando justamente... Por quê? Porque o chifre, ele representa o quê? Poder, força. E ele estava descendo no resplendor, mas a palavra aqui no original, é claro que foi uma interpretação errada de Michelangelo, porque Moisés não estava com chifre, mas simbolicamente, figuradamente, representando o poder, a força de Deus descendo do Monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, ele resplandecendo, ele brilhando, o rosto, tanto que ele teve que usar o véu, porque as pessoas não conseguiam encarar o rosto dele, de tanto que a glória do Senhor se refletia no rosto de Moisés. E aí, por causa disso, aí o comentarista continua falando, ele fala assim: subsequentemente colocaram-se chifres nos altares para chamar a atenção para a presença simbólica e o poder de Deus. Era especialmente nesses chifres que se punha sangue para expiar o pecado original e o pecado involuntário. Eu vou ler 2 passagens aqui. A primeira está em Êxodo 30. Êxodo 30. Em que ele está falando aqui do versículo 1, é isso, Êxodo 30, a partir do versículo 1, do 1 ao 10, ele está falando sobre o altar do incenso. E olha só o que fala no versículo 10. O versículo 10 fala: e uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos e tinha lá o altar, era justamente quando ele fazia o sacrifício, ele colocava sangue justamente nas pontas, porque as pontas justamente representa esses chifres, né? O poder do Senhor. E era justamente aí, outra passagem que eu quero ver é Levítico capítulo 4. Em que no versículo vamos ver a partir do versículo 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, que era o que estava se referindo lá em Êxodo 30, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Então, o que eu estou querendo dizer? O local onde está o chifre, que dá origem justamente a esse termo caveira, é o lugar onde era feito o sacrifício. Era onde o sangue derramado era aplicado, porque ali você tinha a propiciação, o perdão do pecado, e havia o derramamento do sangue para ser aceito a Deus. Era justamente no local
daquele chifre, que aqui fala ponta, as pontas do altar, que na realidade a palavra também no hebraico é keren. Eram as pontas do altar, os chifres do altar. Era onde você colocava o sangue. E onde foi derramado o sangue do Cordeiro? O sangue de Jesus foi derramado no Gólgota, no lugar da caveira, no lugar do chifre. E no meu entendimento, essa é a minha interpretação, eu não li em comentarista nenhum isso, esse é o meu entendimento. Que naquele momento, no Gólgota, quando o sangue do Senhor foi derramado, e o Gólgota, lugar chamado caveira, como eu falei, o chifre, era justamente representando as pontas do altar, onde o sangue lá estava sendo colocado, derramado, para perdão dos nossos pecados. E ao mesmo tempo, lá a gente estava vendo a força, o poder, o vigor de Deus, através do derramamento do sangue do Cordeiro naquele local. E eu quero encerrar com mais uma passagem, porque Deus, Ele promete dar chifres fortes, e não no sentido bíblico, não no sentido mundano, àqueles que Ele escolher. E Ele promete, inclusive, que o chifre de Davi floresceria. Vamos lá em abrir Salmo 132. Salmo 132. Não é um salmo grande. Depois vocês podem ler todo, mas aí no versículo 10 ele fala assim, Salmo 132, versículo 10: Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. E lá no versículo 17, ele fala, ali farei brotar a força de Davi, o Keden de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Quem é o ungido? Não é Davi, não é Salomão. Quem é o Mashiach? Jesus, Yeshua. Ele é a força, ele é o chifre. Ele é por isso que ele tinha que estar lá naquele lugar chamado Gólgota, caveira. E no meu entendimento, Gólgota, caveira, mas o sentido hebraico mesmo, o sentido judaico, no meu entendimento, está ligado justamente ao chifre, força, poder, o lugar onde era necessário acontecer o derramamento do sangue, onde as pontas, os chifres eram aplicados como no altar, como no Santo dos Santos, era aplicado uma vez por ano o sangue para perdão do pecado. E que o perdão do pecado definitivo foi feito através da vida do Senhor Jesus. E justamente nesse derramamento desse sangue lá no Gólgota, a gente pode então hoje estar dando realmente glórias ao Senhor, porque Ele mostrou realmente o poder, a força dEle, quebrando o chifre do diabo, pregando na cruz todas as nossas dívidas. E por causa dEle, nós somos salvos. Então é algo que tem me feito muito bem esse estudo sobre os montes. Então, primeiro, Moriá, promessa de provisão. Segundo, Monte Sião, a habitação,
a moradia, a manifestação física. Primeiro, a promessa da manifestação espiritual. Segundo, Monte Sião, a manifestação física do Senhor. E agora o Gólgota, o lugar da redenção, do sacrifício, do perdão do pecado. E na semana que vem a gente vai falar sobre o outro monte, para completar essa sequência. E o que eu creio que vocês já sabem qual é o monte, certo? Qual é o outro monte que falta? Meu pai aqui não vale falar. Qual seria o quarto monte? Na região de Jerusalém. Você minha mãe não vale. Quem acha que é? É isso, Monte das Oliveiras. Na semana que vem a gente vai falar sobre o Monte das Oliveiras. Tá? Que vai ser o quarto e último monte para completar essa sequência que, creio eu, mostra justamente o próprio Evangelho. Moriá, Sião, Gólgota, depois o Monte das Oliveiras. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu